Oi pessoal, esse vídeo aqui é para dialogar com vocês sobre um tema que é a principal pergunta que me fazem sempre que eu vou falar em algum lugar sobre a figura histórica do Mahatma Gandhi. As pessoas acabam me perguntando muito se ele era racista, se ele era machista, se ele era homofóbico, que é uma leitura que se disseminou muito aí com o advento das redes sociais. A gente vai conversar um pouco sobre isso nesse vídeo. As pessoas falam bastante isso, não só sobre o Gandhi, também sobre uma série de personalidades históricas. E todo mundo sabe que esse canal aqui é do Instituto Chante Brasil, que eu presido. O Instituto Chante Brasil tem como propósito disseminar a cultura de paz. A gente faz hoje isso muito através da comunicação não violenta, da justiça restaurativa e outras que a gente chama de tecnologia de convivência, mas eu ainda sou muito associado a esse personagem histórico que é o Mahatma Gandhi, porque eu estudei na universidade fundada por ele, convivi com os seguidores dele, com familiares dele, e naquela época, 10 anos atrás, eu também escrevi um livro sobre o pensamento gandhiano e como é que esse pensamento poderia ser incorporado no Brasil, né? O livro se chama Seja a Mudança. Então acaba que eu sou muito identificado com o pensamento de Gandhi. E aí as pessoas ouvem nas redes sociais essa problematização da figura histórica do Gandhi, algumas pessoas fazendo leituras de que ele seria racista, machista, homofóbico, até de pedofilia ele já foi acusado. E aí nesse sentido eu acho que vale a gente dialogar sobre isso abertamente, né? Sem ao mesmo tempo que a gente não pode, por mais que eu confesso, tenha uma admiração muito profunda pela personagem histórica que é o Mahatma Gandhi, a gente não pode esconder determinados elementos da vida dele, nem tem por que esconder, né? A gente precisa abrir todos esses momentos, mas ao mesmo tempo a gente tem que evitar cair nessa febre de cancelamentos que se tem hoje em dia, né? Se cancela muito personagens de hoje em dia e também personagens históricos, né? Também recentemente o Dalai Lama foi vítima de uma grande polêmica aí, nem vou entrar muito nessa polêmica aqui. O próprio Mandela, Martin Luther King, todas essas figuras históricas já foram vítimas de problematizações e determinados cancelamentos por coisas que eles realmente fizeram e algumas coisas que se tem dúvida se eles realmente fizeram ou não e tal. Então a gente não pode se engajar muito facilmente nesse movimento de sair cancelando personagens do presente e do passado, como se ninguém prestasse mais, como se você jogasse uma lupa em determinado elemento da personalidade da pessoa que não era muito bacana e transformasse isso em algo para essa pessoa nunca mais virar referência de nada, né? Ao mesmo tempo, a gente não pode esconder coisas que de fato estão na biografia do Mahatma Gandhi, como também do Nelson Mandela. Poderia falar sobre isso num outro vídeo, né? Sobre o Luther King e uma série de personagens históricos. Então vamos ser bem honesto, bem sincero em relação a tudo que aconteceu historicamente. Então, eu diria, a primeira coisa que eu digo a vocês em relação a essa pergunta que me fazem muito, já escrevi um texto no passado sobre isso. Eu escrevi, antes da pandemia ainda, um texto para as pessoas que faziam muito essa acusação. Mas agora eu decidi gravar um vídeo, né? As pessoas perguntam muito, o Gandhi era mesmo racista, machista, homofóbico e até pedófilo, como já o acusaram? A verdade é que tem elementos na biografia do Gandhi onde a gente pode fazer sim esses movimentos de entender aquela declaração, aquela fala e tal, como de fato racista. O machismo é muito claro na biografia dele. A gente vê uma série de passagens no livro que ele mesmo escreveu. O Gandhi escreveu um livro que talvez seja o mais famoso dele no Brasil, talvez o único que tenha sido de fato traduzido e publicado amplamente, que é o livro chamado a minha Experiência com a Verdade, alguma coisa assim, onde as pessoas traduzem como a autobiografia de Gandhi. Ele mesmo não chamou o livro de autobiografia, porque muitos indianos, principalmente esses que são muito religiosos, não entendem que eventualmente ele fala sobre isso no livro, né, que você deva publicar um livro sobre si mesmo e tal,
né, uma biografia, na prática esse livro é como se fosse os momentos onde ele se deparou com a verdade, né, que ele considerava como sendo Deus. Né? Ele diz, eu achava que Deus era a verdade e descobri que a verdade é Deus. Né? Ele diz isso num dos textos dele. Esse conceito de que a verdade é Deus. Então, o que eu entendo como sendo Deus? Eu entendo como sendo a verdade. Então, experiências de vida dele, onde ele se deparou com a verdade. É isso que ele narra no livro. Então, o livro não é, de fato, uma autobiografia comum. São recortes autobiográficos onde ele considera que ele se deparou com a verdade. E nesse livro, ele conta, então, uma série das sombras dele, né? É ele mesmo que conta nesse livro, né? Um momento onde, por exemplo, ele, como a maioria das pessoas da tradição religiosa dele, não comia carne, mas num determinado momento ele decidiu comer porque ele acreditava que o que fazia os indianos serem mais fracos do que os ingleses e ser dominado pelos ingleses era não comer carne. Então ele comeu carne durante um ano. Ele conta essa história ali, né? Claro que na cabeça do Gandhi, que estava contando essa história já com mais de 60 anos, comer carne não era uma coisa bacana na cabeça do Gandhi de 60 anos. Então é como se ele estivesse contando uma sombra dele. Ou quando ele era criança ainda e roubou do irmão ou do pai, não me lembro direito, alguma coisa, e depois ele contou para o pai e chorou. Então ele conta algumas das sombras dele, né, algumas das passagens biográficas das quais ele aparentemente não tem tanto orgulho. E nesses episódios ele conta de vários episódios machistas, quando ele, por exemplo, não deixava a mulher dele sair com outras pessoas se ele não estivesse junto, e a mulher dele simplesmente o desobedecia. Então, é por isso que ele diz que a mulher dele é a melhor professora de não violência que ele teve na vida, de desobediência civil não violenta, né? Que é o conceito que ele vem depois a popularizar, porque ele dizia que ela não podia sair de casa e ela simplesmente saía. E aí, nesse sentido, não poder sair de casa é uma ordem machista, ou uma série de ações dele que são atitudes machistas, mas que a gente precisa entender, e acho que esse é o ponto-chave desse vídeo aqui que eu queria dialogar com vocês. A gente precisa entender que a gente está dialogando sobre um indiano no final do século XIX e início do século XX. E a gente julgar um indiano no final do século XIX com a ética do mundo de hoje é profundamente injusto. É profundamente injusto. E assim, de uma vez por todas, a humanidade, para poder manipular as redes sociais, precisa entender isso. Precisa entender, por exemplo, que hoje a gente identifica com muita facilidade o que é homofóbico e o que não é homofóbico. Mas há apenas 15 anos atrás, algumas falas absurdamente homofóbicas eram ditas perto da gente e a gente não reagia, porque o mundo era outro. Então, o mundo se transforma. Existe uma coisa na ciência política que é chamado de espírito do tempo, né? O Gandhi tinha o espírito do seu tempo, né? A gente vai criticar, por exemplo, Sócrates e Platão porque eles tinham escravos. Hoje a escravidão é uma aberração completa, embora ainda exista muito, né? Infelizmente a escravidão ainda é uma coisa que existe muito no mundo. Especialmente em países com institucionalidade frágil. Existe muitos dos produtos que você tem na sua casa, algumas dos metais aí foram extraídos com trabalho escravo e você nem sabe. Mas a escravidão hoje é uma aberração. A gente não conseguiria dialogar com alguém que tivesse escravo em casa, ou não é? Só que Sócrates e Platão tinham escravos, porque no seu tempo, em Atenas, na Grécia, era uma coisa normal, né? Assim como o padre Anchieta, o padre Manuel da Nóbrega também eram a favor da escravidão. Eles viveram num outro tempo, uma outra ética. A gente precisa entender isso, no sentido de condenar, dizer escravidão é uma coisa completamente errada, não pode se repetir, é uma mancha na história do Brasil, na história da humanidade, precisamos falar isso com firmeza. Ao mesmo tempo, não podemos condenar personagens históricos do passado pela ética do mundo de hoje, né? Senão a gente vai... Eu garanto a vocês que se vocês forem ler intelectuais conhecidos aí do nosso dia a dia, como Paulo Freire, Darcy Ribeiro,
intelectuais importantes da história do Brasil, tá me faltando o nome agora, mas tem uma série de casos do Drummond de Andrade, uma série de intelectuais importantes da nossa história. Garanto que se você for ler cada linha do que essas pessoas escreveu, vai ter muita coisa homofóbica, porque naquele tempo era a regra. É abominável? É abominável, mas são homens do seu tempo, existe o espírito do tempo. Então, no período em que o Gandhi viveu, era normal o marido se achar no direito de não deixar a mulher sair de casa com outras pessoas. Aliás, é normal em muitos lugares da Índia até hoje. Né? Isso é correto? Não, é completamente reprovável. Agora, a gente não pode julgar um personagem histórico pela ética do mundo de hoje. É isso que a gente precisa, de uma vez por todas, compreender. Né? A gente precisa colocar isso no nosso imaginário, condenar a ação, dizer isso eu não aceito, isso não pode mais, como isso que eu falei, escravidão, machismo, racismo, condenar, dar o nome correto, isso é machismo, isso é racismo, mas a gente não pode, a gente precisa entender o espírito do tempo. Então, é verdade que o Gandhi, quando tinha seus 22 anos e foi morar na África do Sul, o Gandhi morou na África do Sul por cerca de 21 anos. Ele foi para lá muito novo, quando ele tinha se formado em Direito. O Gandhi é um personagem que se transformou muito ao longo da vida, preciso falar isso antes. Ele se transformou muito, ele era uma pessoa que tinha orgulho de ser um cidadão britânico, que ele achava que, como indiano, a Índia pertencia à Inglaterra, então ele seria um cidadão britânico, e ele terminou como o principal adversário da Inglaterra, né, nas lutas pela independência da Inglaterra, pela independência da Índia. Então, nesse sentido de pessoa que se orgulhava de ser um cidadão britânico, ele se tornou o principal adversário da Grã-Bretanha. Né? Então, ele se transformou muito ao longo da vida. A visão dele sobre as castas, que inicialmente era positiva, depois, com o tempo, ele passou a ser um crítico do sistema de castas e passou a ter uma militância a favor da libertação dos párias, né, ou dos Dalits, aquela que é a casta mais baixa da Índia. Né? Mas demorou muitos anos para ele, inclusive é criticado por isso, demorou muitos anos para ele entender que o sistema de castas, pelo menos da maneira como ele era, quando ele existia naquele período histórico, ele era uma aberração. E aí ele começou a atuar nesse sentido. Então é um personagem que se transforma muito. Existem alguns biógrafos até que dividem em diferentes Gandhis ao longo da vida. E aí, nesse sentido, o Gandhi, jovenzinho, recém-formado em Direito, que chega na África do Sul para atuar como advogado, ele escreve numa carta que a primeira impressão que ele teve dos sul-africanos é que eles eram preguiçosos. Né? A primeira impressão que eu tive dos negros é que eles são preguiçosos. Essa frase, de fato, olhada assim, à luz principalmente do que a gente vive hoje, ela é extremamente racista. Né? Por isso que até recentemente teve movimentos na África para derrubar algumas estátuas de Gandhi que existiam lá. Essa é uma frase racista. Ocorre que a gente precisa entender que esse personagem era um jovem que tinha acabado de sair da Inglaterra, que inclusive tinha a pele escura, né? Porque ele não era claro. Ele é expulso de um trem. Quem assiste o filme Gandhi vai ver que essa é a primeira cena do filme. Ele é expulso de um trem por ter a pele escura. Não podia viajar em primeira classe tendo pele escura. Então, ele inclusive tinha a pele escura, mas tinha essa visão que era muito comum na época, como se os europeus fossem superiores e tal, né, que depois ele vai desconstruir. Tanto é que na década de 20 ele dá uma entrevista, já morando na Índia, né, ele dá uma entrevista onde alguém pergunta para ele aonde a não violência, né, que ele defendia tanto, iria ser defendida com mais autenticidade, né, sem muita deturpação no mundo, depois que ele morresse. Alguém no mundo, depois que ele morresse, iria pegar essa bandeira da não violência e levar para frente? E ele responde, quem vai levar para frente essa bandeira são os negros, porque são as pessoas mais oprimidas no mundo. Ele responde isso e vira de alguma forma uma previsão, porque logo depois que ele morre surge a figura de Nelson Mandela, Martin Luther King, Malcolm X, né? Uma série de lideranças negras importantes que surgem. O Gandhi morre em 1948, essas lideranças que eu estou
mencionando surgem justamente na década de 50, na década seguinte, alguns anos depois da morte dele. Então foi quase como uma fala premonitória, né? E ele também vai morar, isso pouca gente sabe, e eu já visitei esse lugar que eu vou mencionar. Ele, no final da vida, ele monta um ashram. Ashram é como se fosse uma comunidade que os indianos têm, onde as pessoas vão, às vezes é um espaço religioso, às vezes é um espaço de ativismo, isso é chamado de ashram. O Gandhi cria um ashram somente para os intocáveis, Dalits, né, a casta mais baixa da Índia, que tem a pele muito negra, né, os Dalits em sua maioria tem a pele bastante escura. O Gandhi não são como, eles se diferem etnicamente dos negros africanos, visualmente também, mas eles têm a pele tão escura quanto os Dalits, né? Estou falando aqui porque nem todo mundo conhece profundamente esse cenário. O Gandhi cria um ashram somente para eles e vai morar lá. Ou seja, o Gandhi opta por ir morar junto dessas pessoas que eram oprimidas na sociedade. Se equivale a, por exemplo, eu que moro no Rio de Janeiro, criar uma comunidade dentro do Complexo da Maré e ir morar lá. Entendeu? É isso que ele fez no final da vida. Quando ele morreu, o lugar onde ele morava era esse ashram de Dalits, dos intocáveis, né? Ele morava lá, ele estava temporariamente por alguns dias numa casa de um amigo, né? O empresário Birla. Ele estava lá porque ele estava profundamente doente, né? O Gandhi fez muitas greves de fome nos seus últimos meses de vida e aí ele começou a ficar muito doente, o corpo dele ficou muito frágil e ele estava profundamente doente. E aí esse empresário chamado Birla, que inclusive tem atuação no Brasil, né? já morreu obviamente, mas as empresas dele atuam no Brasil, convenceu ele a ficar um tempo sendo tratado por médicos na casa dele, e foi nessa casa que ele morreu, né? Birla House, chamado Birla House, que hoje é um museu. Mas ele morreu lá porque estava doente, estava sendo tratado, mas o local de residência dele oficial era esse ashram de intocáveis, pessoas de pele extremamente escuras como a dele. Então, tem passagens de falas racistas na biografia do Gandhi? Tem, a gente precisa dizer que tem. Essas frases são bacanas? Não, são erradas, mas a gente precisa entender o espírito do tempo, tá? E aí tem uma outra acusação que se faz contra ele, que também é verdadeira, né? Que o Gandhi seria homofóbico, né? O Gandhi, de fato, tinha uma visão, como a maioria das pessoas na época, inclusive aqui no Brasil, a maioria das pessoas há 15 anos atrás eram em sua maioria homofóbicas, e até hoje talvez ainda tenhamos uma maioria de pessoas homofóbicas no Brasil e na Índia, né? Mesmo com toda essa problematização e com a ampliação da capacidade de entendimento desse universo, mas a gente ainda tem uma LGBTfobia muito enraizada. E de fato tem um texto do Gandhi onde ele escreve precisamos ajudar os nossos amigos homossexuais, os nossos irmãos homossexuais a se livrarem dessa doença, ou seja, chamando a homossexualidade de uma doença. Essa frase, embora aparentemente na época devia parecer para ele uma frase bem intencionada, obviamente que a homossexualidade não é uma doença, né? Inclusive foi reconhecida como uma doença durante muitos anos por órgãos oficiais, né? Não sei dizer quais aqui de cabeça, mas foi considerada doença por muitos anos. E hoje, obviamente, a gente considera um absurdo completo dizer que a homossexualidade é uma doença. Essa frase dita hoje seria completamente absurda, mas repito, era uma pessoa dizendo isso há mais de 100 anos atrás. Então a gente precisa problematizar isso, né? Eu queria lembrar que você encontra em textos, por exemplo, do pensador Karl Marx, profundamente racistas e homofóbicos, porque é um pensador do século XIX, né? E a gente precisa entender, a gente precisa dizer que é racista, que é homofóbico, precisa chamar pelo nome da coisa, mas a gente precisa entender, é um pensador do século XIX. Ou também me deparei com textos do líder, do fundador do Espiritismo, Allan Kardec, né? Onde ele diz que só pelas feições dos povos africanos
já dava para perceber que se tratava de uma raça inferior, ou seja, é claramente uma fala racista. Mas a gente precisa entender que Allan Kardec, um ser humano profundamente admirável, viveu no século XIX, influenciado por aquela mentalidade do século XIX, né? E estou aqui citando essas duas personalidades, a gente pode citar várias outras, né? Principalmente homofobia, né? A gente vai encontrar na maioria desses grandes intelectuais históricos esse tipo de pensamento homofóbico, porque é a realidade, é a ética do seu tempo. A gente precisa chamar pelo nome, vou repetir isso pela terceira vez, a gente precisa chamar pelo nome, dizer isso é homofóbico, isso é racista, isso é machista, né? O pedofilia, chamar de pedofilia, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender esse aspecto que na ciência política é chamada de espírito do tempo. São personagens que viveram a ética do seu tempo, né? Isso aí a gente precisa entender, senão a gente vai começar a cancelar todos os personagens históricos. E aí, nesse sentido, a gente precisa entender que qualquer dessas grandes personalidades ou grandes pensadores, a gente não vai comprar toda a ideia do pensamento deles, né, de uma forma integral. Eu estudei muito o pensamento do Gandhi, mas tem coisas no pensamento dele onde eu não vou seguir, né? Por exemplo, essas que eu mencionei aqui hoje, ou por exemplo, a visão proibicionista que ele tinha em relação a ter que proibir bebidas alcoólicas, ou até proibir a carne vermelha, conter o uso de café, porque com impostos altos e tal. O Gandhi era a favor de tudo isso, para as pessoas não tomarem muito café, porque o café também altera a consciência, né? Então, ele tinha isso que a gente chama, essa palavra não existia na época, né? Mas hoje a gente chama isso de proibicionismo, né? Ele era um proibicionista. Isso aí não vamos comprar esse tipo de ideia, né? Ou a maneira como ele queria resolver, já que ele era totalmente adepto da não violência, né, e da promoção de paz, inclusive usam a palavra pacifista para esse tipo de personalidade, né, embora seja uma palavra que a gente não entenda tão bem, tão bem qual o desenho que ela tem, né, o que realmente estão falando quando chama-se alguém de pacifista. Então ele entendia que o país, a Índia independente, precisava abrir mão do seu exército e precisava ter o chamado Shanti Sena, né, que seria o exército da paz na língua dele, o Gujarati, que seriam pessoas que resistiam nas guerras através da desobediência civil, da não violência, ou seja, não usariam armas. Isso para mim, pelo menos, não sei para vocês, mas para mim parece uma ideia muito romântica e até infantil, né? Se a Índia tivesse um exército assim, um exército da paz como esse, já teria sido destruído há muito tempo. Inclusive, a Índia, poucos anos depois de independente, foi para uma outra direção, não para essa, e desenvolveu a bomba atômica. Hoje a Índia e o seu principal inimigo, o Paquistão, são países que têm bomba atômica, né? Então, não é tudo que essas pessoas falam que a gente vai comprar. Agora, a visão ambiental, por exemplo, do Gandhi, é super à frente do seu tempo. Tanto é que as pessoas da época nem entendiam o que ele estava falando. Isso está sendo entendido hoje. Quando ele dizia que o planeta não tem recursos para o crescimento infinito. Isso é uma coisa que se tem falado muito hoje, com o colapso climático que a gente está vivendo. Mas isso dito há 100 anos atrás parecia uma loucura. Então, era uma pessoa, nesse ponto, à frente do seu tempo, né? Ou a visão que ele tinha em relação a como a eficiência da economia era calculada e sistematizada, e como é que isso não produzia bem-estar para as pessoas. Isso é um debate que é muito à frente do seu tempo, né? Então, em alguns aspectos, o Gandhi estava muito à frente do seu tempo, né? Quando ele, por exemplo, dizia-se a favor da democracia, mas criticava a democracia no sentido de que precisava se aprimorar, no sentido de que, de repente, um candidato pode se eleger com 51% contra o outro que teve 49% e não ganhou, e aí praticamente metade da população
que votou nesse candidato com 49%, não estaria contemplada num eventual projeto de poder. Então, a democracia precisava ter um amadurecimento institucional mais amplo para contemplar esse tipo de questão, né? Porque senão um país eventualmente pode se dividir, né? Estou falando disso, uma leitura que ele fazia na época. Pode parecer que eu estou falando do Brasil de hoje, mas não estou falando do Brasil de hoje. Estou falando de uma leitura que ele fazia na época. É uma leitura bastante avançada, bastante inteligente, e a gente precisa pegar, né, separar a parte da reflexão intelectual dessas personalidades, separar daquilo que não nos serve mais, né? Ficar com aquilo que nos é positivo. A gente precisa ter essa capacidade para todos esses pensadores, né? Também se acusa o Nelson Mandela de ser uma pessoa profundamente mulherenga, né? Se acusa isso, e de fato era, mas um homem do seu tempo, né? Então, uma pessoa também aderiu à luta armada num determinado momento onde anos 50, anos 60 era comum a adesão à luta armada, principalmente depois que a Revolução Cubana foi vitoriosa. Então ele aderiu à luta armada ali, abandonou o ideário não violento dos seus formadores, né? E a gente precisa entender esse contexto histórico, né? A gente precisa entender isso. E de uma série de outras personalidades também dizem que o Luther King, isso o próprio FBI, que investigava muito a vida do Luther King, disse também que ele traiu a esposa com uma série de outras mulheres. Se isso é verdade ou não, isso é uma acusação moralista, né? Mas se isso é verdade ou não, é um homem do seu tempo. Então a gente precisa entender e abandonar esse hábito de cancelamento de personalidades históricas, tá? E sobre a acusação que o Gandhi seria pedófilo, essa é tão absurda que eu vou me abster de comentar aqui. Essa acusação, o Gandhi aos 38 anos de idade se tornou celibatário, né? E só tinha relações com a sua esposa Kasturba, e aos 38 ele se tornou celibatário, assim como o Dalai Lama foi celibatário a vida inteira, até hoje. Então esse tipo de acusação eu nem, né, inclusive inventam histórias que não aconteceram a esse respeito, que eu acho que nem vale a pena comentar, tá bem? É só para problematizar essas questões. Também ficarei feliz se vocês tiverem ideias e leituras diferentes sobre esse episódio. Essa é só a minha ideia, a minha leitura, e a gente está aqui sempre para dialogar. Um forte abraço. Queria pedir também, se você assistiu o vídeo até aqui, para que vocês curtissem aí esse vídeo, divulgassem para quem vocês acharem interessante.